E eu aproveito a oportunidade para perguntar para os deputados, para os representantes dos sindicatos, para os representantes das empresas, qual é a prioridade do governo brasileiro? Qual é a prioridade do Estado? Ou qual deve ser a prioridade do Estado? Saúde, educação, segurança? Hoje as nossas escolas com certeza não são escolas exemplares. Os nossos hospitais também têm muitas dificuldades, têm muitos problemas. Segurança pública, então, nem se fala. A Intervenção Federal no Rio de Janeiro está aí para demonstrar isso. A prioridade do Estado deve ser aquilo que é essencial para o desenvolvimento de uma nação, que são serviços básicos e fundamentais como saúde, educação e segurança pública. E eu ouvi diversas vezes que é um setor estratégico, né? Tanto os fertilizantes como a exploração da indústria de óleo e gás é um setor estratégico e, portanto, deveria estar na mão do Estado. Ora, comida, produção de alimentos, o agronegócio é um setor estratégico e a gente não tem uma Agrobras para produzir. Nós não nos tornamos um dos maiores países agroexportadores do mundo porque nós temos uma estatal para isso. Nós nos transformamos num dos maiores produtores rurais do mundo, exportadores do mundo, por causa da competência daqueles que atuaram na iniciativa privada. O agronegócio tenha muito cuidado quando a gente der segurança a determinadas ideologias. Ao invés de usar ideologia que atrapalha a nossa cabeça, a gente tem que raciocinar com inteligência. Ou o Brasil subsidia o juro ou o agronegócio quebra em 48 meses. Por isso é clara a minha economia política de garantir no prazo certo, no volume correto e com o perfil correto a taxa de juros que for necessária, subsidiando quanto for possível. Damos cabimento pela internet ou pela televisão. Esta é a única coisa que está de fato globalizada, a informação. No mais, a questão nacional segue sendo dramaticamente verdadeira. Não por xenofobia, que é como logo se tenta desmoralizar quem quer refletir sobre o assunto. Não por isolamentos nacionalistas, exóticos, que já foram parteiro de coisas muito desagradáveis para a humanidade. Não, não é disso que nós estamos falando. Estou falando da condição mesma de empreender, de trabalhar, de produzir, de pagar salários, de pagar previdência, de pagar impostos, de financiar o Estado Nacional e suas políticas essenciais na saúde, na educação ou na polícia, se quisermos ficar apenas nas expressões mínimas do Estado, dos Estados, mesmo nas suas expressões reduzidas. As condições de empreender não são globais. Pelo contrário, cada dia mais passa e eu fico chocado como é que frações das elites brasileiras têm a descompostura de afirmar na cara da freguesia o oposto que a realidade nos impõe e ainda ter força num governo de raiz popular, democrática e progressista, como é o nosso governo. É simples de falar, é simples de perguntar. A taxa de juros, condição essencial ao ato de empreender, é global ou nacional? Assim, a taxa de juros no Japão hoje é negativa. Um jovem que está na universidade, que queira empreender no Japão, sai da universidade, toma dinheiro emprestado e paga no fim do ano 95 de cada 100 reais que tomou. Hoje, na Suíça, se você quiser depositar dinheiro, limpo. Paga-se uma taxa de administração aos bancos porque o juro é negativo. Na zona do euro, o juro é menor do que a inflação. Nos Estados Unidos da América, epicentro da retórica capitalista e liberal, a taxa de juros hoje é negativa. E no Brasil, um conterrâneo do Queiroz, lá no Santarém, desconta uma duplicata a 2,5% ao mês para competir com o estrangeiro que desconta uma duplicata a 2% ao ano, com inflação de 5%. A condição de empreender, essencialmente, depende do estágio de maturidade tecnológica. E a pergunta simples que se faz, o domínio tecnológico é global? O Brasil é contemporâneo, sob o ponto de vista do manufaturado, das pontas tecnológicas do mundo em eletroeletrônica? Todos aqui carregamos 1, 2, e eu que sou louco carrego 3 aparelhos de celular, estou falando no microfone, tudo isto na eletroeletrônica o Brasil não sabe fazer e pagamos inteligência numa conta superior a 10 bilhões de dólares. E isto intrinsecamente é uma variável da educação. Brizola, Darcy, já diziam tão clara e efusivamente. É quanta matemática se dá ao conjunto da sociedade
a parteira da engenharia, da inovação e, portanto, da tecnologia. E se paga de royalties já para cima de 10 bilhões de dólares ao estrangeiro. A condição de escala, meus compatriotas, desculpe, eu não posso ser breve, eu avisei. A China produz numa única fábrica em Shenzhen 1 bilhão de camisetas por mês. De maneira que é mais barato o preço final do que custa produzir na Sulanca de Caruaru a mesma camiseta ou mesma calça jeans. Porque todo mundo sabe que se você compra em tal escala, o preço de custo é muito mais barato e basta ganhar uma fração de centavo por unidade. E se nós misturarmos as três assimetrias para não incumpridar a conversa, anacronismo tecnológico extenso, escala pequena, estrangulamento no financiamento, e nós vamos dizer que a questão nacional é um anacronismo dos dinossauros do passado, para atender a quem? Não é ao trabalhador brasileiro, não é ao empreendedor brasileiro. Temos que repor modernizadíssima a questão nacional no debate brasileiro. Isto é o trabalhismo. Isso é o que o velho Getúlio Vargas já advertia. Depois do Getúlio, houve um golpe no Irã, por coisa menor do que nós fizemos com a lei de partilha do petróleo, meu caro Maneca. Aqui no Brasil, eu, deputado federal, ajudei a fazer. Por coisa muito menor, derrubou-se o Mossadegh, primeiro-ministro do Irã, e se instalou a crudelíssima ditadura do Shah Reza Pahlavi no Irã, pela questão do petróleo, por coisa menor do que nós fizemos na lei de partilha aqui no Brasil. Não duvidem, isto é real. E como não se racionaliza o debate, vem-se para a tentativa de desmoralização, de deboche, de descrença da política, que é a linguagem da democracia.